Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo então do canal falando de pré-natal de baixo risco. É um caderno bem extenso, mas que tem muita coisa importante, então por isso que eu tô dividindo em várias partes, justamente para não faltar nenhuma informação para vocês, porque tem bastante coisa importante da gente pontuar, tá? Essa vai ser a parte 3, então, onde a gente vai falar então das intercorrências clínicas e obstétricas mais comuns, tá? Vamos iniciar falando de hiperêmese gravídica e depois a gente vai abordar aí outras doenças. Lembrando vocês que se inscrevam no canal, não deixem de curtir o vídeo, também deixar seu feedback. Nessa semana agora eu recebi vários feedbacks muito bons, me deixaram bem empolgada e bem motivada para continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. É sempre bom, né, quando a gente sabe que tá fazendo um bom trabalho. Então não esqueçam de se inscrever no canal e também me sigam lá no Instagram em Ficongé. Então vamos pro conteúdo. Então vamos lá, hiperêmese gravídica, como o próprio nome já diz, êmese vem de vômitos, hiper de muitos vômitos e muito intensos. Então essa é a característica principal da doença e a definição que a gente tem no livro, né, de que é uma doença caracterizada por vômitos contínuos e intensos. Isso tudo vai levar a gestante a não conseguir se alimentar normalmente, né, de forma saudável, enfim, e isso leva a uma desidratação, oligúria, perda de peso, algumas alterações de metabolismo de gorduras e carboidratos também. Então, assim, o livro nos traz que a gente tem que excluir outras possibilidades, né? Outras doenças que também causam muitos vômitos, para depois chegar nesse diagnóstico de hiperêmese gravídica. Então, não é aqueles vômitos comuns que a mulher tem normalmente ali no primeiro trimestre da gestação. São muitos vômitos e acabam desidratando de fato essa gestante, tá? O tratamento, então, ele é bem básico, é feito com antieméticos orais e injetáveis, que a gente tem, então, a metoclopramida, que é o Plasil, e o dimenidrato, que é justamente o Dramin. Então, assim, quando os antieméticos orais não funcionam, a gente parte para a questão dos injetáveis, e quando essa situação não é controlada a domicílio, digamos assim, né? Quando a gestante está fazendo uso das medicações em casa e isso não está controlado, é indicado sim que se interne essa gestante, justamente porque é uma questão grave, né? Uma gestante desidratada que não consegue se alimentar é sim uma questão grave. Então a orientação é que, se não se resolve em casa, se interna a gestante, tá? Agora a gente vai falar um pouco então sobre as síndromes hemorrágicas, que são divididas então por onde acontece normalmente na primeira metade da gestação e segunda metade da gestação. Eu quis trazer essa informação para vocês justamente porque me parece pergunta de prova, sabe? Eu sei que a gente muitas vezes quer focar bastante na questão do tratamento, em algumas coisas de sintomas, mas normalmente questões de provas, elas cobram detalhes que muitas vezes a gente lendo rápido, às vezes o caderno, ou tentando focar em outras coisas, a gente não percebe. Então, essa pergunta me pareceu bem pergunta de prova. Então, por via das dúvidas, eu quis trazer essa informação para vocês, tá? Então, as síndromes hemorrágicas, elas vão ser divididas em, normalmente, né, que acontecem na primeira metade da gestação, como abortamento, descolamento coramniótico, gravidez ectópica e neoplasia trofoblástica gestacional benigna, amoidatiforme. E na segunda metade da gestação, a gente vai ter a placenta prévia, que a gente abrevia como PP, e descolamento prematuro da placenta, DPP, tá? Então, essas são as divisões, digamos assim, que a gente tem das síndromes hemorrágicas. Eu trouxe realmente porque eu achei que me pareceu bem pergunta de prova, sabe? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de cada uma, então, individualmente. Iniciando pelo abortamento, a gente considera um abortamento quando a gente tem a morte, né, ou a expulsão do concepto antes das 22 semanas de gravidez, ou quando esse concepto tem menos de 500 gramas de peso. E a gente pode classificar, então, em precoce e tardio. Precoce vai ser até as 12 semanas de gestação e tardio da 13ª até as 22 semanas. Então, a gestante vai sentir o quê? Atraso menstrual, perda sanguínea uterina, presença de cólicas no hipogástrio. Então, tudo isso pode acontecer de sintomas que essa mulher tá tendo, então, um abortamento, tá? As classificações eu trouxe para vocês mais brevemente, mas é importante a gente comentar porque também, normalmente, provas gostam bastante de cobrar classificações. Então, ele pode ser classificado em ameaça de abortamento ou aborto evitável. Nesse caso, a gente tem uma perda, né? A gestante vai ter uma perda leve ou moderada de sangramento, mas não vai ser nada muito significativo e vai se recomendar, então, o repouso para essa gestante. O que acontece? Esse tipo de abortamento, ele pode ter dois desfechos, ou vai evoluir para uma gestação normal, ou vai acabar se transformando em um aborto inevitável, tá? Tudo isso vai depender, enfim, de inúmeros fatores, mas são dois desfechos possíveis para esse tipo de abortamento. Então, lembrando que a gente vai recomendar para essa gestante, então, um repouso em casa, né, que fique mais na cama, que não faça esforços, e justamente que se mantenha mais tranquila e não tão ansiosa, porque assim ela vai gerar menos estímulos
né, de contração pro útero, tá? O aborto inevitável é quando a gente já tem, então, a expulsão do concepto ou um sangramento extremamente, né, digamos assim, é mais acentuado, mais significativo, tá, de sangramento, então, e nesse caso a gente vai ter, então, pode ter um aborto incompleto ou completo. No aborto retido, a gente vai ter, então, ainda pode ser que fique lá na cavidade uterina o concepto, então é necessário a curetagem uterina nesses casos, tá? Então, a curetagem uterina, ela é indicada quando a gente tem a classificação de aborto retido. O aborto infectado já é quando a gente tem a presença de infecções. Então, a gente vai ter 3 graus que vão classificar esse aborto infectado. Então, o grau 1 vai ser a infecção limitada ali na cavidade uterina, então é uma infecção só no útero, né, na cavidade uterina. No grau 2, a gente vai ter uma infecção já em pelve, então a gente chama de pelviperitonite. E no grau 3, a gente já vai ter uma peritonite generalizada e infecção sistêmica. Então, essa gestante pode começar já a apresentar choque séptico, falência renal, então já é bem mais grave, tá? Mas, enfim, são essas classificações que a gente pode ter na questão do abortamento. A gravidez ectópica é aquela que a gente vai ter a anidação do ovo fora da cavidade uterina, mais precisamente, né, na questão tubular, na localização tubular, vai ser essa gravidez, e é uma gravidez inviável. Então, normalmente, o tratamento é encaminhar para um hospital de referência obstétrica, para exame ultrassonográfico, definição e tratamento. Então, eles vão definir a melhor conduta lá nesse hospital de referência. E o tratamento conservador a gente faz, então, com metotrexato, mas esse é restrito, então, a casos de gravidez ectópica incipiente e íntegra, né, com um diâmetro inferior a 5 centímetros e com o embrião sem vitalidade, tá? Esse é o tratamento para quando a gente tem, então, um diâmetro inferior a 5 centímetros e com um embrião sem vitalidade. Se acontecer de a paciente começar a ter um quadro hemorrágico secundário, né, a rotura de prenhes ectópica, ou seja, teve uma ruptura ali desse ovo e ela começou com um quadro hemorrágico, o tratamento então tem que ser cirúrgico, tá? Então a gente tem essas duas opções, o conservador, que é com metotrexato, e o cirúrgico já no segundo momento, quando já vem uma hemorragia junto. A doença trofoblástica gestacional, que a gente também pode chamar de mola hidatiforme, ela vai ser caracterizada, então, pela degeneração trofoblástica ocorrida após uma gestação tópica ou ectópica, podendo apresentar-se, então, como uma mola hidatiforme ou coriocarcinoma, tá? Então, a gestante, ela vai ter vários sangramentos de pequena intensidade, mas vão ser intermitentes. Então, sangra um pouco, para, sangra outro pouco, para. A gente vai perceber que a altura uterina não vai ser compatível com a idade gestacional, não vai ter presença de batimentos cardíacos ali quando a gente faz a ausculta dos BCFs e, principalmente, uma coisa importante de vocês gravarem, vai ser acompanhado, então, esse sangramento da gestante vai ser acompanhado de egminação de vesículas, que é o que a gente chama de sinal patognomônico. Tá? Isso é uma palavra importante de vocês também gravarem, colocarem aí nas anotações de vocês, porque também me cheira a questão de prova, tá? Esses nomezinhos diferentes, assim, normalmente eles gostam de cobrar, então anotem aí o sinal patognomônico, é aquele sinal onde a gente vai ter o sangramento, que é acompanhado das vesículas, que é justamente o que a gente chama de sinal patognomônico, certo? E ocorre, então, na mola hidatiforme, então associem isso à mola hidatiforme. É importante também a gente lembrar que a mola hidatiforme é a única condição de pré-eclâmpsia, ou seja, quando a gestante vai ter uma hipertensão arterial precoce, tá? Prévia à 20ª semana de gestação. Então, é somente nesses casos de mola hidatiforme que a gestante vai ter uma pré-eclâmpsia antes das 20 semanas de gestação, tá? Isso também é uma informação bem importante de vocês gravarem e anotarem aí nas anotações de vocês. O tratamento da mola hidatiforme vai ser de acordo com o local em que vai fazer o diagnóstico, né? Então, o médico vai ter a confirmação do diagnóstico da mola hidatiforme e aí ele vai definir o melhor tratamento a partir daí. A conduta, então, é médica, tá? Só pra gente saber mesmo, ter uma noção, porque o livro não nos traz muito detalhadamente qual que é esse tratamento. Mas você já tem uma noção, então, o mais importante é vocês justamente se apegarem a esses sintomas aí específicos, a questão da hipertensão arterial muito cedo, né, que é justamente quando ocorre somente na mola hidatiforme, antes das 20 semanas, essa condição de pré-eclâmpsia, certo?
Agora, falando do descolamento coreamniótico, é uma condição que não apresenta nenhum risco, nem para a mãe, nem para o feto, né? Então, a gente vai ter a presença de um sangramento genital de pequena quantidade, nada muito significativo, e vai ser feito, então, um exame ultrassonográfico para diagnosticar essa condição, tá? É importante deixar claro para a gestante que isso não é uma situação de risco, então, basicamente, esse é o tratamento esclarecedor, digamos assim, esclarecer tudo isso para a gestante e deixar ela tranquila quanto a isso, tá? Já o descolamento prematuro da placenta, a DPP, já é um caso bem mais grave, tá? Onde a gente tem, na verdade, é uma das causas, né, que aumenta os índices de morte materna e fetal também. Então, a gente vai ter que acompanhar essa gestante mais de perto, então normalmente se encaminha, normalmente não, né, se encaminha, de fato, essa gestante para um acompanhamento especializado, para um centro de referência, porque daí a gente já vai ter uma questão de pré-natal de alto risco, tá? Então, o descolamento prematuro da placenta, a DPP, é a separação da placenta do sítio de implantação no corpo uterino. Então, no momento inoportuno, então essa placenta vai estar se separando do local, digamos assim, de onde ela se implantou antes do nascimento do feto. Então, não é o momento disso acontecer, mas infelizmente acontece. Então, uma gestação de 20 semanas ou mais completas é quando a gente vai ter esse quadro de DPP, certo? Então, a gestante vai apresentar dor abdominal súbita, com intensidade variável, uma perda sanguínea de cor vermelha escura, com presença de coágulos, mas em quantidade às vezes até mesmo pequena, e claro, esses sangramentos podem também ocorrer, acontecer, né, acabar de causar um choque hipovolêmico, uma hemorragia nessa gestante, por isso que a gente encaminha imediatamente essa gestante para um centro de referência da mulher, então ela vai ser acompanhada por um atendimento mais especializado nesse caso, certo? Então, agora falando de placenta prévia, a diferença da DPP para placenta prévia é que nesse caso a gente não tem nenhum descolamento de placenta, mas sim a implantação da placenta inteira ou parcialmente no segmento inferior do útero. Então, essa paciente vai ter uma perda sanguínea por via vaginal de cor vermelho viva e não vai ter dor. Ao contrário da DPP, nesse caso ela não tem dor, tá? E o sangramento vai ser de cor vermelho viva. Então, vocês podem, digamos assim, se apegar a esses sinais e sintomas como diferença entre DPP e placenta prévia. O diagnóstico de certeza é dado também pelo exame ultrassonográfico e se encaminha, assim como na DPP, a gestante para um centro de referência da mulher, de obstétrico, né, para fazer um acompanhamento especializado, porque a partir daí essa gestante passa a ser uma gestante de alto risco, um pré-natal de alto risco. Falar um pouquinho brevemente com vocês sobre as patologias do líquido amniótico. Então, a gente tem duas apresentações, que são o oligohidrâmino, quando a gente vai ter um volume de líquido inferior a 250 ml, e um polidrâmino, quando a gente vai ter um volume de líquido maior que 2.000 ml. São valores também interessantes de vocês anotarem no resumo de vocês, tá? Na questão do oligodrâmino, muitas vezes pode estar relacionado a algumas patologias placentárias, como a DPP, por exemplo, algumas patologias fetais, algumas patologias maternas, como diabetes, hipertensão. E no polidrâmino, a gente pode ter a presença de algumas infecções congênitas, como toxoplasmose, e até mesmo diabetes mellitus, mais uma vez aparecendo aí como uma causa, um fator de risco para essa questão, tá? Lembrando que as duas condições, né, elas têm que ser encaminhadas imediatamente para o pré-natal de alto risco, porque justamente é lá no alto risco, no serviço especializado, que eles vão saber como tratar essas condições, tá? Por quê? Porque tudo vai variar do que tá causando. O que tá causando o baixo volume de líquido na gestação, o que está causando o alto volume de líquidos. Então, é nessas causas que eles vão entrar para tratar. Por isso que é o pré-natal de alto risco que cuida dessa questão, dessa patologia de líquido amniótico. Agora vamos falar um pouquinho, então, sobre o trabalho de parto prematuro, que vai ocorrer, então, das 22 semanas às 37 semanas, é o que a gente chama de pré-termo. E, então, a gente vai considerar, para saber se é um trabalho de parto prematuro, a contratilidade uterina e as modificações cervicais. A gente sabe que ali, a partir das mais ou menos 28 semanas de gravidez, a gestante começa a ter contrações de treinamento, que a gente chama popularmente, né? Então, o que vai diferenciar essas contrações de treinamento de um trabalho de parto prematuro? Vão ser justamente a frequência dessa contratilidade e as modificações cervicais. Então, a gente tem que ter alterações de colo para ser um trabalho de parto prematuro, que a gente também abrevia por TPP, certo? Então, eu trouxe aqui em vermelho para vocês lembrarem mais ou menos o que é quando a gente, como é que a gente define, né? Como é que o livro define, na verdade, esse parto
Como é que são os sinais de que o corpo da mulher está realmente entrando em trabalho de parto? Então, é a presença de 2 a 3 contrações uterinas a cada 10 minutos, com ritmo e frequência regulares. Então, não é uma coisa que vem, daqui a umas horas volta. É uma coisa regular, uma coisa frequente, tá? E podem ser acompanhadas de modificações cervicais, caracterizadas pela dilatação maior ou igual a 2 centímetros, ou o esvaecimento maior do que 50%. Então, quando a gente tem a presença de trabalho de parto com prematuro, né, com um colo modificado, então com uma alteração cervical, a gente vai ter que encaminhar essa mulher para um hospital de referência, porque daí eles estão lá, né, é uma atenção mais especializada, então eles são mais capacitados para poder atender essa gestante nessa condição. Então, o livro nos traz também um conceito de crescimento intrauterino restrito, que também é uma condição para pré-natal de alto risco, para encaminhamento para o alto risco. Então, é uma condição onde a gente vai ter um processo capaz de limitar o potencial intrínseco de crescimento fetal intraútero. Então, esse feto não vai ter todo o potencial dele normal que ele teria de crescer dentro desse útero. Então, quando a gente tem essa restrição, é o que a gente chama de crescimento intrauterino restrito, tá? Então, quando que a gente vai suspeitar disso? Quando houver uma discrepância entre a idade gestacional e a medida do fundo uterino. Então, a gente vai encaminhar essa paciente também para um pré-natal de alto risco. Lembrando que nesses vídeos eu tô tentando focar mais justamente na questão do pré-natal de baixo risco, então por isso que eu não tô entrando em muitos detalhes dessas condições que são para encaminhamento de pré-natal de alto risco, tá, pessoal? Mas é para vocês terem uma noção e já irem, né, assimilando algumas coisas, certo? A doença hemolítica perinatal é quando a gente tem a hemólise fetal, então é decorrente da incompatibilidade sanguínea entre a mãe e o feto, onde os anticorpos maternos vão atravessar a barreira placentária e agir contra antígenos eritrocitários fetais. Então, nesse caso, a gente vai ter uma reação antígeno-anticorpo, promovendo a hemólise eritrocitária, tá? Isso vai representar em maior ou menor grau o principal determinante das diversas manifestações clínicas dessa doença. Então, pode ocorrer anemia, pode ocorrer hipóxia, e é fundamental, o livro nos traz essa informação, e eu achei bem interessante trazer para vocês, porque também me pareceu pergunta de prova, tá? Então, é fundamental que o diagnóstico se antecipe à doença hemolítica perinatal. Por quê? Porque se a gente firma o diagnóstico da doença hemolítica perinatal, a gente vai reconhecer, consequentemente, que as medidas importantes deixaram de ser tomadas antes da atual gestação. Então, não foi feito, digamos assim, como se não tivesse sido feito um pré-natal correto, com a sequência correta de exames, se deixou instalar essa doença hemolítica perinatal. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é basicamente isso que o livro quer dizer com essa frase. E isso eu achei bem interessante, porque me parece aquelas questões de prova em que eles dão verdadeiro ou falso, sabe? E é uma coisa realmente, de fato, que condiz com a realidade, né? Porque se você não conseguiu diagnosticar antes essa gestante com esse potencial risco e deixou de desenvolver essa doença hemolítica perinatal, foi uma falha, né? Foi uma falha ali nas medidas que deveriam ter sido tomadas e não foram de fato. Eu trouxe também para vocês verem esse fluxograma que o livro nos traz, eu retirei do livro, tá? Que nos diz como proceder, né, diante do resultado do exame de Coombs, se for negativo ou positivo. Então, no caso negativo, a gente tem que repetir o Coombs indireto a cada 4 semanas, tá? E se o resultado for novamente negativo, a gente tem que fazer, então, imunoglobulina pós-parto, se o RN for RH negativo, e Coombs indireto, se for negativo, tá? No Coombs positivo, a gente tem que encaminhar, então, essa gestante ao pré-natal de alto risco. Lembrando, pessoal, que o Coombs indireto é um dos exames que participa daquela lista lá grande, né, que a gente tem de exames para realizar no pré-natal da gestante, tá? E ele é feito justamente para detectar os anticorpos que podem vir atacar e causar, por exemplo, uma anemia. Falando de asma na gravidez, a gente sabe hoje, depois de alguns estudos que foram feitos, que sim, as gestantes que têm asma, ela tem um risco aumentado de parto pré-termo, prematuro, que a gente chama, né, popularmente, um baixo peso ao nascer, anomalias congênitas e também número aumentado de dias de hospitalização do recém-nascido. E qual vai ser o tratamento para essa gestante? Então, não vai ser diferente de toda a população em geral, né? No sentido de que a gente vai querer controlar bem os sintomas, fazer uma manutenção de uma função pulmonar normal, né? Manter a função pulmonar normal, fazer uma prevenção e reverter também alguns casos de exacerbações, prevenir, né? Para que nem chegue nas exacerbações, na verdade. E além da prevenção também das complicações maternas e fetais, tá? Então, quais que são essas medicações recomendadas? Os agonistas beta-adrenérgicos são recomendados o salbutamol e a teofilina,
e não recomendados, então, os anticolinérgicos, tá? Eu destaquei bem pra vocês aí, pra vocês não caírem em nenhuma, né, nenhum pega-ratão aí de prova. Então, os não recomendados são os anticolinérgicos, e os mais utilizados normalmente são salbutamol, teofilina, tá? Esses que também são usados na população em geral e que podem ser usados nas gestantes. Bom, pessoal, das condições que eu queria trazer pra vocês, eu filtrei, né, as principais ali que podem vir a ser cobradas em provas. Então, eu trouxe essas pra gente conversar um pouco hoje sobre as condições essas de emergência, né, obstétrica, e também para ajudar vocês aí nos estudos de vocês, para facilitar o resumo, enfim, né? Porque a gente sabe que esses cadernos são muito extensos mesmo, e inclusive eu tive que filtrar muita coisa, porque se eu fosse falar tudo que tá no caderno, a gente ia ter que dividir em 10 partes, né? Mas enfim, na próxima parte a gente vai falar mais sobre os direitos da gestante, os direitos da mulher aí no trabalho de parto, e vai ser mais focado nessa questão. E espero finalizar com mais um vídeo, finalizar de vez esse caderno, então, para não deixar muito extenso também, senão para vocês eu sei que fica bem cansativo, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Deixem seu feedback nos comentários, é sempre muito bom receber um retorno de vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, me seguir no Instagram. E é isso, pessoal, por hoje é só. Bons estudos para vocês, até a próxima!